Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Movimento do Otimismo, onde celebramos quem faz a diferença. E hoje já estamos no nosso 6º episódio com um convidado especial, o nosso amigo Gonçalo Martins, osteopata, fisioterapeuta, jovem, empreendedor, surfista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Gonçalo. Muito obrigado, Camila. E obrigado, antes de mais, também pelo convite para celebrarmos aqui o movimento, que é algo muito importante e cada vez mais importante nos dias que correm. Muito bom. E aí, para a gente começar aqui no podcast do Movimento, como eu te disse, a gente gosta muito de ver esse recomeço, esse impulsionamento, né? Que não deixa de ser um otimismo em ação, para que inicie uma vida e chegue até hoje, né, nos seus 29 anos aí, super bem sucedido, num caminho bem trilhado. Então, eu queria ver com você, Gonçalo, queria que você conversasse aqui, mostrasse, né, para o nosso público, contasse um pouquinho como que foi esse seu início da escolha como fisioterapeuta, esse garoto, se existe alguma coisa atrás disso, alguma história legal, alguns incentivos de pais, avós, amigos, que fez com que você escolhesse essa profissão tão importante, não é? Que hoje eu, como corredora, vejo que não dá para viver sem. Sem dúvida. Aqui o meu curso de fisioterapia, ou seja, eu licenciei-me em fisioterapia, tirei depois então uma pós-graduação em osteoetiopatia, para termos aqui uma visão um bocadinho mais geral também aqui do corpo humano e do bem-estar humano. Aqui o meu trajeto, ou seja, começou um bocadinho de forma, diria, aleatória, porque eu sabia que queria algo relacionado com o desporto, sempre fiz muito desporto na minha vida inteira, comecei com 6, 7 anos a fazer karaté, depois comecei aqui a minha grande paixão, que foi o futebol, que pratiquei até cerca dos 21 anos, mas eu não fazia assim muito ideia no secundário, ou seja, no final do secundário, o que eu queria fazer. Era um dos atletas já, você era patrocinado, como que chama? Que eles falam afiliados, era... Nem por isso, ou seja, eu jogava num bom clube, no Estoril Praia, sempre foi na primeira divisão, mas pronto, acabava por não ter assim muitos contactos, porque pronto, também a minha família também não tinha assim muitos contactos e às vezes aqui o mundo do futebol também tem aqui muito estes conhecimentos. Mas efetivamente, pronto, joguei aqui futebol aqui a um bom nível, e sempre me dei muito bem com o desporto e sempre me senti muito bem a fazer desporto. E então eu sabia que queria algo relacionado com o desporto, mas não sabia bem o quê. Pronto, e na altura acaba o 12º ano, eu creio que nós somos aqui um bocadinho novos também para determinar ao certo o que é que nós queremos ser aqui o resto das nossas vidas. Isso. E pronto, e apliquei-me aqui ou seja, concorri aqui para um curso de gestão do desporto. Infelizmente na primeira fase não entrei, mas foi isto então que me fez abrir aqui um bocadinho os olhos da fisioterapia. É um bocadinho curioso porque eu tive aqui o pai de um guarda-redes que jogava comigo, que trabalhava no centro de Alcoitão, que era radiologista, e ele na altura falou com o meu pai, porque eu andava aqui um bocadinho sem saber o que fazer, e ele falou com o meu pai E e isso disse... aos 21 anos? Isto não, eu tinha 17, ou seja, 17, antes da faculdade, ou seja, terminando o secundário. Ok. E eu, entretanto, fui ter com ele, fui conhecer um bocadinho o que era a fisioterapia, a terapia ocupacional, o que era a terapia da fala, e apesar de ser um contexto um pouco diferente, que era com AVCs, com Parkinson's, era a parte neurológica da fisioterapia, eu fui pesquisar um bocadinho e vi ali que poderia haver uma relação com o desporto. Pronto, e então apliquei-me na segunda fase para a escola de Alcoitão, e entrei, e nas primeiras 2 semanas em que nós começamos logo ali a ver a anatomia do braço, a estudar ali os musculozinhos todos, era algo complexo, mas foi algo que me motivou e que me fez então depois embarcar, e 2, 3 semaninhas já estava completamente embarcado no mundo da fisioterapia. Gostei bastante e creio que vai ser algo que eu vou fazer mesmo para o resto dos meus dias. Faz com gosto, não Faço é? com muito gosto, faço com muito gosto. Gosto muito de ser fisioterapeuta, tenho muito orgulho na minha profissão e pronto, e creio que é isto mesmo, ou seja, que estou no caminho certo. Perfeito. E aí, 2018, acho que até foi quando eu o conheci, 2018, 2019, né? Certo.
Você trabalhava sozinho em um sozinho. espaço. Explica Exatamente. como que era. Era sozinho mesmo? Era um espaço seu? Ou seja, era um espaço que foi arrendado. Eu terminei o curso em julho de 2018 e em setembro de 2018 abro aqui um espacinho que tinha 11 metros quadrados em que eu montei uma marquesa, montei aqui uma secretariazinha, estava completamente sozinho e fui começando aqui a tratar, por exemplo, lembro-me uma mãe de uma amiga minha, uma prima de um amigo meu, depois começaram aqui aquelas redezinhas que acabam depois por surgir naturalmente. Lembro-me de uma das minhas redes de pessoas mais antigas. Quando eu digo rede, ou seja, uma pessoa que depois referencia outra, que depois Claro. referencia outra. E essa é a melhor, melhor É a forma melhor da gente publicidade. crescer, não Exatamente, é? sem dúvida, sem dúvida. Pronto, lembro-me que uma rede foi aqui umas pessoas da Câmara de Cascais que eu ainda, hoje em dia, trato um dos senhores. Pronto, portanto, passado 8 anos ainda consigo ter um senhor todas as semanas que vem desde 2018, que é muito bom Uau, que e é legal. muito E gratificante qual também. é, assim, são senhores, você prefere trabalhar com essa faixa etária ou mais jovens? Tem alguma preferência Sim, ou não? eu diria que mudei aqui um bocadinho também, ou seja, quando entrei no mercado de trabalho, eu já estive em vários contextos, já trabalhei com esta parte neurológica também, já trabalhei no desporto profissional, aqui mesmo no Estoril Praia, na equipa principal aqui do Estoril, e já trabalhei em um contexto privado de clínicas, e gostei muito de trabalhar aqui na parte do desporto, mas também não me via a fazer, ou seja, esta parte de performance, também assim o resto dos meus dias. Portanto, neste momento, eu gosto muito do contexto clínico, ou seja, no contexto privado, que nós conseguimos ter ali também alguma qualidade de trabalho, e em termos de faixa etária, não tenho nenhuma preferência, mas continuo a gostar aqui um bocadinho mais das pessoas mais ativas, ou seja, entre os 20 e os 35, 40 anos. Gosto muito, até porque são pessoas aqui da minha idade, ou seja, mais ou menos da minha faixa etária, e que eu creio que temos logo que ensinar desde esta idade que para garantirmos aqui uma boa longevidade e uma boa qualidade de vida, É o temos que começar a preventivo, trabalhar não é, agora. Gonçalo? Que Exatamente, é. sem Agora dúvida. me diz uma coisa, quando eu mudei para cá, assim, no Brasil já é mais fácil a gente falar sobre o preventivo, né? Por uma Sem demanda dúvida. muito maior, né? Somos um país bem maior. Certo. Já em Portugal, assim, no início, eu peguei muito essa resistência do preventivo, Sem não dúvida. é? Você acredita que você também teve esse público que foi mais resistente, já chegava assim muito danificado, Sem aonde dúvida. você teve que trabalhar a cabecinha deles para eles poderem fazer né, repensar toda uma trajetória de vida, porque é isso, né? O fisioterapeuta, o osteopata machucou, vamos procurar. E na Exatamente. verdade, né, eu, Camila, algumas amigas que também vão até você, Fernanda, enfim, a gente sempre tenta como algo preventivo, Exatamente. porque faz parte do nosso dia a dia, como Claro. correr, como comer, como escovar os dentes, Exatamente, não sem é? dúvida. É aqui uma grande mudança que estamos a tentar também implementar, que é transmitirmos aqui às pessoas quais é que são os benefícios de fazer algo preventivo. Ou seja, é muito mais fácil resolver uma situação, algum tipo de lesão, alguma patologia, quando está no início ou até quando não existe. Ou seja, trabalharmos aqui na prevenção vai nos ajudar bastante a garantir aqui uma boa qualidade de vida, que a pessoa não deixe de fazer as atividades que gosta, não deixe de fazer o seu desporto e pronto, inicialmente, ou seja, quando eu comecei a trabalhar em 2018, eu creio que estamos aqui a mudar um bocadinho o panorama porque não se falava tanto na prevenção. E a fisioterapia e a osteopatia, como a Camila disse, era muito vista. Quando eu tenho uma dor, quando eu já não aguento mais, eu vou então procurar ajuda. E é muito mais difícil nós resolvermos estas questões quando já estamos numa fase muito aguda ou muito avançada do que pegar logo ao início. E aqui é um bocadinho mais fácil pronto, e nós na clínica, neste momento, neste projeto, tentamos sim ter aqui um conjunto de serviços que até podemos apanhar a pessoa nesta fase mais aguda e nesta fase até mais crónica, mas temos vários serviços que vamos tentar garantir aqui o cuidado do paciente e da pessoa até quando já não está em crise. Ou seja, conseguimos tentar garantir aqui esta questão da prevenção pronto, da prevenção de outras lesões e de outras dores.
É isso, e viver com mais qualidade, né? E Sem menos dúvida. dor. Sem dúvida, sem dúvida. É tudo o que nós queremos. Pronto, nesta vertente lá está do bem-estar humano, de uma boa longevidade, e é aqui nas faixas etárias mais novas que nós começamos a preparar isso. E esta é uma mensagem mesmo muito importante. É isso. Gonçalo, mas diz aí para mim, você é um cara realmente diferente, porque saiu da faculdade e já foi trabalhar sozinho É no seu verdade. próprio negócio, né? Sim, Olha isso, sim. isso é muito bom. Conta pra gente se houve alguns desafios, algum momento que você falou, não, não é assim, vou trabalhar Sim. de outra forma. É assim, pronto, esta jornada de empreendedorismo tem as suas dores, não é? Tem as suas dores de crescimento. Já passei aqui por várias fases de transição, pronto, e as transições acabam por sempre por ser estressantes e colocar-nos aqui alguma carga também adicional em cima. Acabamos por já ter aqui alguma carga também, ou seja, isto falando da fisioterapia, de lidar aqui um bocadinho com pessoas que estão com dor, ou seja, que têm algumas restrições. Isto já nos coloca em termos de profissionais de saúde aqui um bocadinho de alguma carga emocional excessiva, não é? Porque temos aqui uma pessoa com dor, tem algumas limitações, então acabamos por receber e às vezes sentir um bocadinho estas dores. Mas pronto, envergar aqui por este caminho também de ser empreendedor, também depois tem aqui outras dores que temos que também criar algumas barreiras e saber como ultrapassá-las e vivê-las e senti-las, mas saber como sair delas também. Houve aqui alguns momentos, sim, em que tivemos alguns desafios. Por exemplo, eu recordo-me que na altura do Covid nós não fomos completamente impedidos de trabalhar, porque tivemos aqui, nesta altura, dávamos um apoio ao hospital. Por exemplo, quando as pessoas tinham alguma crise lombar, para evitarmos que as pessoas fossem às urgências do hospital porque estavam super sobrecarregadas, nós poderíamos estar a exercer, portanto, podíamos dar esse apoio às pessoas. Mas foi Teriam aqui. que vocês iam à casa, você ia à casa ou Não, eles iam até você? tínhamos mesmo um Só estabelecimento seguir as aberto, normas. exatamente, seja com as máscaras, com as Sim. viseiras, com tudo, pronto, tudo protegido, mas podíamos exercer neste aspecto, pronto. Obviamente que foi muito gratificante enquanto profissional de saúde, enquanto fisioterapeuta. Obviamente não trabalho, nem nunca trabalhei na parte de cuidados intensivos, que houve muitos fisioterapeutas que tiveram muito trabalho e que foi mesmo muito bom também em termos de gratificação para a fisioterapia, haver essa valorização daqui da parte dos cuidados intensivos, mas foi muito bom podermos ter dado esse contributo, por um lado enquanto fisioterapeuta, mas por outro lado enquanto empreendedor não conseguimos ter o volume também de trabalho suficiente para, ou seja, pagar aqui as nossas despesas, não é? Portanto, Sim. houve aqui este desafio também, por um lado gratificante, por outro na parte de empreendedorismo também foi aqui um desafio, pronto, mas mais uma vez também conseguimos ultrapassar. Fizemos inclusivamente até no segundo confinamento uma transição de espaço, ou seja, foi aí que fomos para o nosso segundo espaço em Alcabidez. Na altura ainda era só eu sozinho, e pronto, depois daí as coisas foram também escalando. E me fala uma coisa, e assim, vamos falar agora da pessoa Gonçalo, para ter o equilíbrio e estar Sim, sã, saudável para tratar essas pessoas, não é? Porque a certo, gente sempre pensa, vocês cuidando da gente. claro. O que você faz e fez nesse período para cuidar de você, né? Temos que ter o hábito, por exemplo, eu corro, eu tento Certo. na alimentação e a gente fica no meio de pessoas onde a gente que precisam um pouco da profissão, da energia, né? Sem E dúvida. conta um pouquinho do o seu pessoal, o que Sim. que você faz para isso? Ou seja, neste momento, o meu equilíbrio acaba por ser aqui um bocadinho o desporto. Pronto, ou seja, durante a semana, porque a minha semana é muito reservada para trabalhar. Pronto, Sim. isto às vezes também não é muito compreendido por família, por amigos, porque um empreendedor, ou seja, acaba por estar sempre focado ali naquilo. Ou seja, a minha cabeça está sempre a pensar o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós podemos fazer. Portanto, sim, é muito importante termos aqui este escape. Pronto. O meu escape principal é o surf. Portanto, eu, quando vou para o mar, eu acabo sempre por ir antes do trabalho. Portanto, entrando às 9, mais ou menos às 7, estou sempre dentro d'água. Quando também o mar o permite, obviamente, mas quando não é o surf, também é o ginásio. Pronto, e acaba por o exercício físico, lá está, assim como
foi toda a minha vida, acaba por ser aqui um bocadinho o meu escape e aqui a minha forma de também relaxar perante o mundo que está sempre a acontecer coisas, não é? E é interessante porque o surf, apesar de trazer essa tranquilidade de você estar no meio do mar, aprender a respirar, aprender a respeitar uma comunidade lá dentro, Tal e não qual, é? tal e qual. Porque tem todo um respeito ali dentro entre as tribos e Claro. os locais. Você também sempre explorou viajar e conhecer também essas viagens com paisagens bonitas, o Sem mar dúvida, mais, né, um sem mar dúvida, mais propício para sem esse dúvida. tipo de Mais esporte. quentinho também. Ah, mais quentinho, não é? Certo, É, certo. sem as roupas de fato, mas Ai, tudo bem também se precisar, né? Porque o claro, importante é vocês pegarem a melhor onda, estar no isso, melhor paisagem, não é? sem dúvida. Dessas viagens, conta um pouquinho aí, é uma Sim, experiência boa. é assim, a viagem que mais me marcou e que vai sempre ficar, eu posso ir a muitos locais, mas há um que me vai ficar sempre no coração, que é o Sri Lanka. Pronto, que Ah, nós, pronto, fomos de viagem durante 10 dias, explorámos ali um bocadinho a parte cultural, que é uma cultura completamente diferente, em que há ali várias religiões, mas que se dão todas lindamente entre elas, é muito bonito de se ver. Um, e depois a parte final da viagem, que fomos para a parte das praias, em que apanhámos mesmo muito boas ondas, com água quentinha, com praias paradisíacas, e foi um espetáculo. Portanto, dentro do meu dia a dia, aqui o desporto acaba por ser o meu equilíbrio, de vez em quando também uma boa viagem para conseguirmos sair um bocadinho daqui e respirar outros ares também faz toda a diferença. é trabalhar para investir no melhor, Sem não é? dúvida, Vamos sem lá. E dúvida, sem viagem dúvida, é um investimento que eu acho sensacional. sem dúvida. A gente não traz, mas guarda Isso. sempre na memória. Não é um gasto, é um É um investimento investimento, mesmo, é sem dúvida, isso, sem não é um dúvida. gasto. Nessa altura também foi um pouco desafiante, porque no Sri Lanka também estávamos aqui, ou seja, coincidiu aqui a altura em que eu comecei a ter pessoas na equipa, então com um fuso horário com mais 7 horas, ter cá pessoas em que também não estavam super formadas porque tinham acabado de entrar, ou seja, o negócio ainda não estava em piloto automático, também foi uma das fases que foi desafiantes. Pronto, que foi ótima a viagem, aproveitámos bastante, mas também houve um pequeno desafio. É Portanto, isso aí, porque aí eu ia falar exatamente essa parte, né? A sua visão, que aí você percebeu que, pronto, sozinho já não exatamente, precisaria estar mais. sem dúvida. Dividir essa sua sabedoria, dividir esse seu olhar futuro de empreendedorismo tão novo, não é? Certo, E começou a expandir o seu espaço. foi. Conta um pouquinho dessa transição, quantos Sim, funcionários, quais os locais, como é que foi, quais os tipos de serviço que você claro. oferece. Então, pronto, tivemos aqui, ou seja, em 2018 começou aqui o negócio, em 2022 então fizemos a primeira expansão, pronto, em que nós passámos então na altura do Covid para uma loja, mas felizmente, ou seja, as listas de espera estavam a começar a aumentar para mim, que é ótimo, e eu trabalhava mesmo de sol a sol, ou seja, das 8 da manhã até às vezes às 10 da noite, incluindo às vezes sábados, domingos, também porque trabalhava ao mesmo tempo num outro clube de futebol também. Pronto, então o que é que começou aqui a pesar na minha cabeça? Ou seja, há algum cansaço também, obviamente, mas nesta expectativa de continuar aqui o sonho e continuar aqui a visão, achei que deveria começar a formar equipa e criar aqui um outro espaço que pudesse complementar aqui um bocadinho a fisioterapia. Pronto, daí que o segundo espaço foi uma abertura de um pequeno estúdio, em que nós começámos com aulas de pilates clínico, com aulas de ginástica sénior, mais para a parte também, ou seja, para a população mais idosa. Isto porque quando eu fazia as minhas sessões de fisioterapia, de osteopatia, eu sentia que as pessoas precisavam às vezes de fazer aqui algum tipo de desporto, algum tipo de acompanhamento, e eu não tinha assim muitas referências para enviar às pessoas. Portanto, ou seja, passou-me pela cabeça, bem, se não tenho, então vou tentar criar. Pronto, então as pessoas saíam da fisioterapia que precisavam de fazer exercício, mobilidade, força, flexibilidade, então iriam para o Pilates clínico, iriam para a ginástica sénior, e aqui então conseguíamos, acima de tudo, cuidar da pessoa em todas as fases. Não só na fase em que estava a ser cuidada na fisioterapia, mas depois então aqui a garantia que depois tinham o acompanhamento e que mais facilmente, ou seja, eu conseguiria ter aqui também o controlo, entre aspas,
do estado da pessoa, porque ficaria aqui com alguns colegas meus aqui da nossa clínica, e aí eram bem acompanhados, de certeza. Sim, e também isto. a parte oncológica, não E tem? também a parte oncológica. Ainda Pronto, tem? ainda temos, isto depois, ou seja, isto falando aqui destes 2 passos. Agora, atualmente, no início de março, fizemos a expansão para um outro espaço, que é um espaço já maior, com 150 metros quadrados, em Uau! que, obrigado, em que aqui então sim completamos aqui um bocadinho ou seja, a nossa oferta de serviços. O nosso slogan é consigo dos 0 aos 100, porque, ou seja, e tem aqui 2 sentidos, que é dos 0 aos 100 em termos de idade, portanto, cuidamos desde o início de vida até praticamente ao final da vida, pronto, e dos 0 aos 100 em termos de recuperação, ou seja, em que começamos do 0 e que vamos então recuperar até aos 100, pronto. Neste momento nós temos serviços que abrangem todas as faixas etárias, portanto, começamos aqui, por exemplo, com o cuidar na gravidez, portanto, temos a fisioterapia na saúde da mulher, com o trabalho de pré-parto, ou seja, em que fazemos com que as grávidas e os seus bebés consigam ter uma melhor qualidade, O melhor... antes também com antes, elas. exatamente, ou seja, a preparação para o Preparação nascimento. para o nascimento. Exatamente, Legal, exatamente. Temos a nossa fisioterapeuta Diana, que é especialista nesta área, e que faz precisamente aqui a preparação das mamãs para o momento do parto. Pronto, portanto, mesmo antes aqui do bebé nascer, neste caso, já existe aqui algum cuidado até para a melhoria da condição tanto da mãe como do filho. Depois então temos aqui a parte do pós-parto também, ou seja, o acompanhamento depois do parto, para vermos aqui um bocadinho o estado das cicatrizes, de como é que ficou aqui a força dos musculozinhos do pavimento pélvico, também é muito importante, a mobilidade aqui um bocadinho da mãe. E junto com o bebê também? E com o bebê também temos a parte da osteopatia pediátrica, portanto é um serviço que é diferente, mas que também acaba por complementar aqui um bocadinho o cuidar da mãe e depois então o cuidar do filho. Portanto, entramos aqui um bocadinho também na parte pediátrica do acompanhamento dos 0 até aos 12 anos. Pronto. Depois continuamos com a nossa parte da fisioterapia normal, ou seja, ortopédica, desportiva, recuperações de lesões, recuperações de algum tipo de lesão na coluna, todo o tipo de fisioterapia que também continuamos. Temos também a parte do Pilates clínico, que neste novo espaço acabamos por trazer aqui um bocadinho agora o Pilates em máquinas, ou seja, o Pilates em Reformer. Temos uma maquinazinha de Reformer que conseguimos dificultar aqui um bocadinho as aulas, nesta obtenção aqui de uma maior flexibilidade, de uma maior qualidade de vida. Pronto, acabamos por ter aqui este novo serviço também, que juntamos às nossas aulas de grupo em chão, que também já tínhamos, mas que neste momento também temos um estúdio um bocadinho maior, e que, na minha opinião, está muito bem conseguido, está muito bonito e as pessoas sentem-se bem, porque também temos ali um bom ambiente. A parte da fisioterapia oncológica também é feita aqui com a nossa fisioterapeuta Diana, e acaba por atuar muito aqui, por exemplo, em alguns casos de cancro da mama, em que existe depois um linfedema do braço, fazemos aqui esta recuperação também e este acompanhamento antes da cirurgia, depois da cirurgia, e lidando aqui um bocadinho também com as consequências da radioterapia, ou seja, de todos estes tratamentos para este tipo de casos. Muito bom, muito Obrigado. bom. Temos aqui mais alguns serviços também. Vamos abrir agora nestes próximos meses aqui a podologia, que é aqui um bocadinho... Podologia. Podologia. Que é aqui, ou seja, é uma especialidade que é focada muito nos pés, tanto no tratamento de unhas, tratamento de calos ósseos, como aqui na parte também do fabrico de palmilhas. Muito importante, por exemplo, na corrida ou em alguns desportos que acabem por envolver aqui corrida, porque se não existe aqui um bom padrão de o pé, ou seja, um bom padrão aqui da recepção do pé no chão, acabamos às vezes por ter que ter aqui um pequeno ajustezinho que é feito então por esta parte da podologia. Sim, mas vocês indicam e é feito em outro lugar, certo? Não, vamos ter este serviço mesmo na nossa clínica. Tô falando, tá demais isso. Sim, legal, portanto, legal. Isto continua aqui um bocadinho nesta visão de tentarmos ter
tudo o que tudo num necessitamos local num só. A local. pessoa Portanto, chega e aí vocês exatamente. conseguem Conseguimos encaminhar. atendê-la da Exatamente. melhor forma possível. Tal e qual. E qual é a tua visão final para isso tudo? Pretende aumentar mais? É Tem sim. mais projetos? Com certeza tem, né? Sim, Porque sim. Final, não não tem. sei qual é que é, mas tenho bem definido a minha cabeça agora aqui os próximos passos também. Uhum. Portanto, agora temos que consolidar o que nós estamos a criar, continuamos a adicionar aqui serviços e especialidades à nossa equipa também, portanto, estamos aqui numa fase também de formar a equipa e de criar aqui quase um método, ou seja, aqui em que toda a gente trabalhe de forma semelhante no sentido do cuidar a pessoa, ou seja, obviamente cada técnico pode ter as suas técnicas diferentes, pode fazer uma avaliação diferente, mas a ideia deste cuidar, ou seja, desta globalidade, ser aqui um bocadinho a ideia que toda a equipa tem e este trabalho de multidisciplinar, ou seja, eu na fisioterapia fazer uma avaliação de uma pessoa que tem uma dor a correr ou uma dor no joelho, perceber que a dor se calhar acaba por ser aqui por uma alteração do padrão do pé, precisar se calhar de uma avaliação pela podologia, que coloca a pessoa em cima aqui de uma plataforma de forças, que percebe que efetivamente precisa de uma palmilha, que depois a pessoa pode precisar de um treino mais específico de algum grupo muscular que pode depois complementar no Pilates clínico, ou seja, tentarmos que a pessoa quando entra seja cuidada por Ao nós. todo. Exatamente. É, porque E tudo no está todo. conectado, não é? Sem Se você dúvida. está com Sem um dúvida. maxilar errado ou uma dor no ouvido, Pode influenciar todo o padrão da cervical, da lombar, do pé, portanto é muito importante também. Daí a pós-graduação que eu também fui tirar da osteoetiopatia para conseguirmos aqui relacionar tudo, ou seja, não só quando uma pessoa tem uma dor num pé irmos tratar um pé, mas quando a pessoa tem uma dor num pé nós avaliarmos tudo, porque tudo pode ter influência nesta dor. Portanto é aqui um bocadinho a busca da homeostase, ou seja, do equilíbrio geral de todos os sistemas do corpo. isso aí, muito bom, muito bom. Obrigado. É isso aí. E aí você continua de frente a isso? Você também faz os seus atendimentos ou só está nessa parte gerencial do... Não, Porque já está mais difícil de marcar consulta contigo, é viu, verdade, Gonçalo? é verdade, é Já vou deixar verdade, até aqui salvo. é verdade, é verdade. Não, neste momento, ou seja, eu ainda faço o que gosto bastante, não é? Ou seja, Sim. ainda tenho os meus atendimentos, sim, mas já começo a dedicar aqui algum tempo da minha semana também para a gestão. Pronto, porque lá está, já somos novos, já temos aqui um outro espaço um bocadinho maior que já São requer quantas mais. pessoas que estão contigo hoje? Neste momento comigo somos 9. São nove. Somos 9. Nove É. profissionais. Exato, mas a partir ainda irão entrar para este projeto mais 3 pessoas. Pronto, mas somos 9 de momento. Continuo na mesma ainda a exercer como fisioterapeuta, como osteopata. Acho que isto pode mudar, obviamente, mas na minha opinião nunca vou deixar a 100%, mas reconheço que às vezes ou seja, com esta parte da gestão, precisamos também aqui de algum tempo para olhar um bocadinho de fora, não é? E obviamente quando nós estamos fechados no gabinete depois não vemos tudo o resto que está a acontecer em termos do cuidado do utente, ou seja, em termos de como é que está a equipa, como é que não está, portanto já existem aqui outras coisas que também tenho que investir um bocadinho do meu tempo. Muito bom. É isso aí. Não, e assim, tem que ter uma visão mais ampla e dividir o seu conhecimento e tudo. Você veja 2018 para 2022, né? Sim. São 4 anos Exatamente. para você já estar crescendo com um espaço maior, já com essa visão de que o todo é importante para oferecer para as pessoas, porque é isso, não adianta você ir lá, a pessoa está com dor no ombro e você na Só hora tratar tratar o só ombro. isso, porque depois isso. ela vai chegar, tá com dor na perna direita, Claro. depois, né? Claro que sim. Não tem como. Então é um todo mesmo. Claro. E dividir esse conhecimento a várias outras pessoas que podem, juntamente com você, né? Cuidar melhor, né? Por que Sem não? dúvida. Sem dúvida. E me fala um pouquinho o que você faria, você diria para alguém que gostaria de investir aqui em Portugal, jovem, seja nessa área de saúde. Qual é a sua visão, assim, para que essas pessoas não percam essa esperança, né? Porque no andar da carruagem a gente vê que
como todos os empresários, têm as suas dificuldades, impostos, incentivos, tudo isso é um desafio, não é? Claro que sim. Antes de mais, ou seja, um conselho é definir bem os objetivos, definir bem a visão e investir, ou seja, tentar investir. Quando eu digo investir, não só o dinheiro, mas o tempo, os pensamentos, ou seja, tentar que não digo que tudo gira à volta desta parte do negócio, mas tentar investir mesmo ao máximo aqui toda a energia, ou seja, toda a energia neste negócio, neste projeto que lá está, que pode vir a crescer, mas tentarmos sempre manter fiéis também ao porquê de nós termos começado. E eu creio que isso é algo que eu penso muito, ou seja, o porquê que eu comecei, ou seja, porque que eu comecei a trabalhar lá em 2018, que foi na altura para fazer a diferença na vida das pessoas, e continuo a pensar que este meu sonho, este meu caminho continua a ser aqui um bocadinho com este objetivo. Portanto, este se calhar é o conselho que É o posso propósito, dar, né, que exatamente, o faz a propósito. diferença, Sem né, dúvida, para a gente caminhar. sem E dúvida. quantas vezes, né, deixou de sair, deixou de fazer várias coisas Deixei para de ir poder... surfar, deixei de muita coisa. Sabe? Há aqui alguns sacrifícios, mas que estes sacrifícios, na minha opinião, são feitos conscientemente e são feitos com base neste objetivo. Portanto, não me arrependo de ter feito os sacrifícios que fiz e ainda se calhar tenho alguns outros por fazer, porque lá está, eu percebo aqui que o meu propósito, pelo menos nesta fase da minha vida, e tem sido nestes últimos 8 anos, tem sido este, portanto não me arrependo de ter feito as escolhas que fiz até agora. E é importante também as escolhas das pessoas que você quer que fique ao seu lado, Sem né? A sua dúvida. parceira tá Sem dúvida. incentivando do lado a crescer junto. Eu sei que existe, ela não está aqui agora, mas eu tenho que falar porque Claro. eu já fui, né, numa consulta com ela, Claro. e eu sei que existe essa conexão de um estar sempre apoiando esse lado de crescer, né, de empreendedorismo, uma visão além do que vocês vivem no dia a dia, porque o fácil é você terminar a faculdade, ir para algum lugar, ganhar o seu salário e começar essa vidinha, né? Sem dúvida. O difícil é você criar esse salto grande e ir para, né, para, vamos dizer, guerra, né? Claro. E eu acho que faz toda a diferença, né? Sem dúvida. E lá está, ter um apoio naqueles dias difíceis em que nós chegamos a casa e que pensamos que, bem, isto já não está a correr como eu quero, isto já não tenho a certeza se isto é para mim. Ter aquele apoio sempre em casa, eu acho que é mesmo fundamental. E lá está, a minha parceira, a Rafaela, que é nutricionista, também tem o espacinho dela. Nós vivemos vidas aqui muito semelhantes, portanto também nos compreendemos muito bem, as frustrações, até mesmo as alegrias um do outro. Portanto, é muito importante, na minha opinião, escolhermos bem a pessoa que temos connosco e que nos recebe todos os dias quando chegamos a casa. Há dias em que sou eu que a recebo, há dias que é ela que me recebe, mas eu creio que é mesmo muito importante escolhermos bem aqui a pessoa que queremos passar o resto dos nossos dias. Lá está. Obviamente também toda a família nos dá muito apoio e percebe que nós temos aqui uma vida que efetivamente é difícil e que tem aqui muitas responsabilidades também. Tanto a minha família, ou seja, os meus pais que são incansáveis mesmo, como os meus sogros e os meus cunhados que são mesmo também incansáveis, estão sempre prontos para nos ajudar. Apesar dos meus sogros não serem de cá, ou seja, eles são do norte, qualquer coisa que seja preciso, eles estão cá em baixo logo para nos dar aqui um apoio. E essa rede familiar também é muito importante. Eles mesmo. são da área também ou não? Não. Ou seja, nós viemos parar aqui à saúde um bocadinho de paraquedas, porque nem os meus pais nem os meus sogros são da saúde. É muito Mas engraçado. são empreendedores? Também não. Olha. Também não. Ou seja, todos Então os eles nossos... vieram para colocar dois seres diferentes, empreendedores Sem no dúvida, mundo. sem dúvida. E às vezes, lá está, não sabemos bem como é que aconteceu, não é? Pronto, eu comecei esta jornada do empreendedorismo primeiro também com a Rafaela, mas também te estimulei ali um bocadinho, ou seja, eu sabia que ela tinha capacidades e tem umas boas capacidades de liderança também, e pronto, e estimulei também ali um bocadinho, dei ali o toquezinho também para ela
começar aqui esta jornada e eu creio que não há arrependimentos e que ela também está convicta que o caminho a seguir também é este. Agora, se vai formar equipa, se vai continuar sozinha, isso também é algo que ela tem que decidir. Eu creio que há aqui vários caminhos que a pessoa pode ir seguindo, há aqui várias escolhas que nós podemos ir fazendo. Eu próprio já me debati também, lá está, no passado, se iria continuar sozinha e fechava a agenda e quando tivesse vagas tinha, ou se formava a equipa e tentava dar aqui um bocadinho mais vazão, eu escolhi aquele caminho. Mas qualquer outro caminho é super válido e pronto, e desde que a pessoa, lá está, continue convicta do que está a fazer e não perca ali a essência, eu acho que é muito bom. Muito bom, muito boa a conversa. Vamos falar um Obrigado. pouquinho do surf e coluna, Claro, reabilitação. O que que você certo. passaria pra gente nessa área? Eu tendo um filho, né, Claro, nessa área que toda hora tá, ai, tô com dor aqui, tô com dor ali, claro, remei muito com o braço. É certo. sempre importante aí para essa geração Claro que sim. dos nadadores. Claro que sim. É muito importante, ou seja, fazer um bom aquecimento, não é? Ou seja, isto, eu próprio caio um bocadinho nesse erro, não é? Porque nós estamos ali, estamos a ver que o mar está bom, ou seja, chegamos lá, às vezes nem olhamos bem as condições, mas chegamos e o mar está incrível. E nós queremos ir o mais rapidamente possível lá para dentro, para Claro, apanharmos é a ali umas boas ansiedade, a ondas. adrenalina de pegar. Exatamente. Aí entra naquela água Sem dúvida. gelada. E entrar nessa água gelada sem qualquer tipo de aquecimento não é bom. Ou seja, porque lá está. hum, Se nós já não vamos com um bom aquecimento, não temos uma boa disponibilidade articular, não é? Os nossos músculos não estão ainda oxigenados, não têm ainda, ou seja, o sangue todo a fluir. Mais aqui a água fria, podemos correr risco aqui de ter alguma lesão em alguma manobra, ou seja, aqui alguma lesão precisamente de coluna. Portanto, uma coisa muito importante é fazer um bom aquecimento antes, sempre, é fundamental, e não só no surf, mas linear aqui um bocadinho a todos os outros desportos. Alguns movimentos específicos que a pessoa faça no seu desporto, por exemplo, no surf é muito importante dar aqui mobilidade às ancas, dar mobilidade aqui à questão da lombar, porque lá está, são aqui zonas que acabam por ser críticas, tendo em conta aquela especificidade do desporto. Depois, ao sair, muito importante também tirar ali um momentozinho para alongar, não fazer um stretching ali muito prolongado, mas só dar ali ou seja, um pequeno alongamento mais estático até depois da atividade. Pronto. Obviamente, isto é aqui um tópico que tem aqui alguma controvérsia, não é? Ou seja, se devemos ou não alongar depois do exercício. Mas se o exercício for efetivamente aqui muito exigente, nós não devemos alongar logo ali bastante, mas se for, ou seja, aqui, ali um exercício que seja moderado, se alongarmos ali um pouco, ou seja, não forçando muito, também não será mal. Pronto. Para fazer um treino de mais de alongamentos, algo mais específico, então deve ser ali num dia em que não tínhamos tido ali muita atividade. Por exemplo, se a pessoa treina segundas, quartas e sextas, por exemplo, se no treino de segunda-feira não foi assim tão intenso, na terça-feira se calhar teremos ali uma meia horinha para fazer alguns alongamentos, para criar ali algo específico para esta mobilidade também. Desculpa, o que que é mais frequente sentir os surfistas na água, É assim? assim, o mais frequente em termos de lesões É. é sem dúvida lesões na lombar. Ou seja, Aham. pronto, porque não só pela sobrecarga quando os surfistas estão em cima da prancha, porque existe aqui um padrão muito de extensão para Uhum. depois provocar aqui a remada, assim como ao fazer as manobras existe muita rotação e muita rotação com força aqui da lombar, precisamente. Depois, outras coisas que são mais frequentes, eu diria que são aqui mais três, é ombros, por causa da questão da remada. Portanto, há aqui uma remada que muitas das vezes todos os músculos acabam por entrar em fadiga e sobrecarrega alguns tendõezinhos aqui da nossa coifa dos rotadores, 4 tendões que temos aqui nos ombros. Cervical, também acontece também aqui a questão do pescoço, lá está, Levanta. É. exatamente, e olhar para um lado, olhar para o outro também, Aham. mesma coisa. E às vezes, lá está, aqui com um bocadinho com mais azares, podemos ter aqui algumas lesões de joelho também, associadas a Sim. estas manobras, algumas rotações, ou até com algumas quedas, coisas mais sérias, conclusões, ou seja, batimentos aqui mesmo com a cabeça. Daí que
começa a ser mais recomendado a pessoa também ir surfar com capacete. Portanto, não é que aconteça muito. Não gostam, não é? Exato, mas acaba por se falar cada vez mais Depende do nisto. local, Bali, esses Tal e lugares qual. que tem muita É, rocha, e não que é? às vezes lá está que o fundo se calhar está a 50 centímetros, não é? Se a pessoa cai, às vezes é difícil por mais que a pessoa saiba cair, às vezes é difícil tentar controlar ali um bocadinho o impacto. Eu li uma história sobre uma surfista, não sei, Bethany, não sei, que foi, perdeu o braço e Exatamente, sim, 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 ela, sim. né, Exatamente. continuou a surfar. Você Continua a acredita surfar. que é um esporte que ele dá para continuar todos com suas deficiências Sim, e adaptações? sem dúvida, e há cada vez mais, aqui mesmo até em Carcavelos, existe o surf adaptado, É que é muito verdade. giro, ou seja, que existem algumas pessoas que vão com pessoas que têm algum tipo de deficiência Uhum. até para dentro da água, não é? Para estimular aqui um bocadinho esta integração também com o desporto. Essa história é muito curiosa mesmo, ou seja, porque a senhora ficou aqui sem o braço, mas Foi um continua. tubarão, né? Foi um Ela tubarão. perdeu. Foi, exatamente. Mas continua a surfar, ou seja, aquilo sempre foi a paixão dela e não foi algo, ou seja, esse evento, esse desastre não foi algo que a impediu de continuar a fazer o desporto que ama e que tem a sua paixão. Portanto, é muito bom, e é muito bom ver essa história. Eu vi. E outra também que eu vi, eu acho que foi no Brasil, que foi a questão para idosos, né? Os Também. benefícios do surf para os Sem idosos. dúvida, sem dúvida. É muito bom. Aqui por esta questão também da proximidade com o mar, ou seja, aqui a questão de no mar, apesar de lá estar numa fase inicial, da pessoa estar ali no meio da arrebentação e ser um bocadinho até assustador, Agilidade, não é? Você agilidade, ter a percepção na hora da sem defesa, dúvida, vai sem dúvida. criando esse despertar. Isso, e lá está mesmo a questão de estar dentro do mar, ali às vezes com uma boa paisagem na praia, só isso também acaba por ser já um elemento facilitador, principalmente nos idosos que cada vez mais nós vemos casos de isolamento, ou seja, Exato. este isolamento social, de as pessoas não quererem sair de E casa, ele é um ele esporte de comunidade. tal e qual, sem dúvida. É que geralmente as pessoas até vão ali num pequeno grupinho, não é? Ou seja, e acaba por haver ali alguma interação também, e é muito bom também nesse aspecto. Em qualquer lugar do mundo, se eu chegar com a minha prancha e respeitar as regras, eu vou ser bem aceita? Eu creio que sim. Há alguns locais, não é? Pronto, que são um bocadinho mais, assim, diria, agitados, mas sim, ou seja, desde que a pessoa respeite, ou seja, que a pessoa fale, tenha um bom sorriso, ninguém vai tratar mal. Ninguém. É. E mesmo em qualquer praia aqui, nós estamos aqui no Concelho de Cascais, só temos é que chegar e sorrir e respeitar também, obviamente, mas estar ali numa boa vibe. Uhum. É o que eu falo, é a comunidade, o efeito da comunidade, né? Sem Se dúvida. você chega, a pessoa se é respeitoso, Uhum. respeita também o mar, né? Porque tem Claro, essa sem filosofia, né? dúvida. E aí a pessoa é acolhida, né? É Claro. bem aceita e as pessoas começam até a defender depois, É como verdade. se fosse assim, meu amigo, meu irmão, Exatamente. da camaragem, Sem né? dúvida, sem É dúvida. isso. Olha, muito obrigada, Muito Gonçalo. Foi obrigado eu ótimo o pelo bate-papo, convite. aprendi muito. Que bom. Adoro também Ótimo. mar, surf, adoro esporte, adoro, Boa. acho que é essencial a prevenção com o corpo, esse Uhum. trabalho que vocês fazem, a osteopatia, que é um efeito mais rápido, o osteopata, né, que é Sim, um sim, efeito mais rápido, mas pode até falar um pouquinho, sim. né, é necessário em certas horas da vida. Claro. Pronto, aqui o conceito da osteopatia também às vezes é um bocadinho entendido, lá está, como aquelas quick fixes, ou seja, É, em que eu vou a uma sessão de osteopatia e eu já vou ficar bom. Pronto. isso. E estamos também a tentar desconstruir um bocadinho essa, ou seja, essa crença, porque lá está, Roma também não se construiu só num dia, portanto, às vezes nós numa sessão e num curto espaço de tempo que estamos ali com a pessoa, que é uma horinha, não conseguimos às vezes logo fazer tudo e é preciso, lá está, este acompanhamento, que lá está, às vezes pode requerer a pessoa vir 2, 3 vezes, não é?
para que consigamos controlar todas as variáveis, que são muitas aqui no bem-estar, ou seja, cada vez menos olhamos só para a patologia da pessoa e para todo o meio que a rodeia, não é? Ou seja, e se calhar nós passamos 1 hora da semana com a pessoa e a pessoa passa as outras horas todas da sua semana e também tem que nos ajudar ali a fazer os trabalhinhos de casa e ajudar-nos a ajudá-la. É verdade. E eu sou mais dos trabalhinhos de casa e Isso, sem mobilidade dúvida, do não, que não. você A sabe, me Camila é conhece, né? Eu tenho impecável. pavor Sim. de me instalar, de Sem dúvida, morro de sem dúvida. medo. Não, Tem que e tudo também ótimo. estar numa mão de um bom profissional para fazer esse tipo de trabalho. Sim, Não que eu não confie, né? Que eu claro. realmente não é a Claro, não, minha há área, pessoas que não se mas sentem à vontade e lá está, a osteopatia também não é só mesmo os crackings, não é só a mesma manipulação. Temos o trabalho também visceral, ou seja, como é que a mobilidade aqui dos órgãos pode ter influência numa dor, por exemplo, uma disfunção da mobilidade na faixa que rodeia aqui a parte do fígado pode transmitir uma dor na parte da frente do ombro direito, portanto, lá está, tentamos aqui dar aqui um conceito mais abrangente aqui mais ao profundo cuidado. mesmo. Exatamente, É sem dúvida. isso. Muito obrigada. Eu Muito gostaria de deixar obrigado, uma Lima. mensagem, o seu contato, como as Sim, pessoas podem te ok, procurar, né? Querem conhecer mais o seu espaço lá, claro, conhecer as atividades que você oferece, claro. né? Por Muito bem. favor. Então, Clínica Gonçalo Martins, Fisioterapia, Saúde e Bem-Estar. Estamos localizados em Alcoitão, 2 minutos do Cascais Shopping. Temos aqui redes sociais e temos aqui um website, clinicagoncalmartins.pt e o Instagram, Clínica Gonçalo Martins. Também venham conhecer, apareçam, que vão ser, sem dúvida, bem recebidos. Uma mensagem para eles, Sim, Gonçalo? então, uma mensagem. O movimento é vida. O que nós precisamos é de nos mexer, de fazermos exercício, de não termos aqui uma vida sedentária e tudo vai correr bem. Ou seja, este é o segredo para uma boa longevidade. É isso, e também vou colocar nas descrições, porque ele faz parte do Clube do Otimismo, então queiram saber mais, é só nos procurar, assistir esse podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado. Muito bom, obrigada.